Bom dia, graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez nesta manhã para um rápido momento de reflexão e oração concernente à palavra de Deus. Que o Senhor abençoe sua vida. Aqui quem vos fala é o pastor Werliton de Faria. Pertenço à Catedral das Assembleias de Deus de Santa Cruz, Rio de Janeiro. Nosso pastor-presidente, pastor José Pedro Teixeira, o nosso sacerdote, pastor-presidente, juntamente com a sua digníssima esposa, pastora Ediná Gomes Teixeira, juntamente com a nosso vice-presidente, pastor Adriano Teixeira, toda a sua diretoria da CADESC, meus amigos, que Deus abençoe vocês. Eu, pela misericórdia, eu participo como dirigente da Congregação Vale da Bênção CADESC, na Estrada Velha do Piaí, número 420, Sepetiba, e você é nosso convidado. Estamos lá toda quarta, sexta e domingo para um grande culto de louvor e adoração a Deus. E, meus amados, deixa aí você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva. Você que já é inscrito, né? Compartilhe. Toque aí no seu sininho, se inscreva, envie aí para o máximo de amigos que você puder. Peçam para eles se inscreverem, para essa palavra poder chegar, essa oração poder chegar, né? Em vários meios e momentos certos, na hora certa, para pessoas certas. Este é o dia que nos fez o Senhor. Alegremos-nos e regozijemos-nos nele. Bom, eu gostaria de trazer uma palavra rápida, uma meditação rápida, sobre a fé. É o firme fundamento. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não agrada, você desagrada. Porque diante de Deus é difícil você passar despercebido. Então eu gostaria de falar sobre a força da fé. A fé é tratar as coisas que não são como se já fosse. É tratar um milagre que não aconteceu como se já tivesse acontecido. É pensar no nome do bebê antes de você engravidar. É você já celebrar aquilo que Deus faria no futuro. Ainda que ainda não tenha acontecido no presente, mas você já vai celebrar. Você já vai crer. Você já vai colocar atitude de positivo. O fato de alguma coisa ainda não ter acontecido não significa que Deus ainda não esteja fazendo. Porque certamente os seus olhos verão. É fé. Porque às vezes nós temos desânimos espirituais. Que a gente pensa, Senhor, quando tu fizer, eu faço. Senhor, quando tu me der, eu me animo. Não. O justo viverá pela fé. Então, as nossas promessas nada mais são do que uma expressão de falta de fé. Porque se você esperar acontecer para você fazer, você está duvidando. Então quer dizer, se o Senhor não fizer, eu também não vou fazer. Então, meu irmão, minha irmã, Deus te trouxe aqui neste dia para te dizer para você: tome posse do impossível. Alcance o impossível. A fé significa isso. Porque eu sei que você vai fazer, então eu entrego a minha vida. Eu creio que você já abriu a porta. Eu creio que você já vai fazer o milagre. Então eu me coloco à tua disposição. Então, irmão, qualquer coisa que fuja disso não é fé. Se você não está usando a sua fé para fazer coisas impossíveis, você não está usando a sua fé. Se você só está acreditando naquilo que está na frente dos seus olhos, apalpa, que tua mão possa apalpar, isso não é fé.
Interessante, irmãos, que só a fé pode nos levar a lugares impossíveis. Porque mesmo antes de coisas naturais acontecerem, coisas sobrenaturais vão acontecer na sua vida. A fé é o sobrenatural. Então, irmão, alguns passos de fé que você precisa dar. Então, muitos milagres ainda não aconteceram porque está dependendo de você dar um passo de fé. Um passo de acreditar, um passo de te motivar a agradecer por aquilo que ainda não chegou. Porque aquele que procura, ele acha, porque na verdade que tem muitos milagres que estão esperando os nossos passos de fé. Então, irmão, para passar desse limite do natural para o sobrenatural, é só você extraindo a sua fé. Então, irmãos, você pode ter pessoas que te ajudem, você pode ter um bom salário, você pode ter um bom emprego, você pode ter um bom caminho, você pode ter pessoas que te aconselham bem. Mas a grande verdade é que tudo isso te leva a viver algo extraordinário, aquilo que está diante das suas posses. Mas só a fé te leva a você viver algo sobrenatural. Se Deus já tem te dado algo extraordinário, amém. Mas Deus quer que você use a sua fé para te colocar em lugares extraordinários e sobrenaturais. Coisas que naturalmente o homem não consegue, mas Deus pode te fazer na sua vida através da sua fé. O extraordinário é bom, mas o sobrenatural só acontece pela fé. Porque o sobrenatural é o início de um novo ciclo. A fé é um passaporte de você vencer. Eu sei que às vezes ouvir essa palavra, às vezes no momento que você está mal e você está dizendo, o pastor está bem, ele não está sabendo do meu problema, falar é fácil. Ou como que eu esteja falando de forma romantizada, sem querer entender ou conhecer a sua situação, não. Mas eu estou falando como alguém que sou completamente dependente de Deus, dependente de milagre todos os dias. Se eu fosse falar para você a minha história, você talvez não acreditasse. Mas eu sou que se não fosse eu exercer a minha fé, se não colocasse a minha fé em ação, eu não estaria vivendo. Se eu fosse pensar nos problemas que estão para vir para frente, o que vai acontecer amanhã, eu teria morrido. Mas nós temos que exercitar a força da nossa fé e viver o sobrenatural de Deus. E lembrar que se você crer e não duvidar, a palavra de Deus nos garante que tudo é possível. Tudo é possível aquele que crê. Então, irmãos, portas fechadas também são milagres. Eu prefiro uma porta fechada por Deus do que uma porta que Deus não abriu. Então precisamos entender isso. Então, para você viver a vida que sonha, você precisa abrir mão da vida que leva. Então, isso tem a ver com posicionamentos de fé. Até com expectativa em relação ao milagre, a como que você move, a como que você pensa, a como que você confia em Deus. Então, decisões estão ligadas diretamente a todas as áreas da nossa vida. E para dizer para você, o primeiro passo para nós chegarmos a um lugar sobrenatural é você ter que decidir.
Para você chegar num lugar aonde você quer que chegue, você tem que decidir que você tem que decidir não estar mais do jeito que você está. Não estar mais aonde você está ou da maneira que você está. Porque muitas vezes a gente reclama que estamos vivendo, o que estamos vivendo está ruim, mas a gente não se move para viver coisas novas. Não se move para que aconteça algo novo. E, na verdade, a gente fica caminhando em círculos e não sai desse mal, não sai dessa luta, não sai dessa depressão, não sai dessa dependência, essa angústia que suga a sua fé. Então, as nossas decisões são uma expressão do estado que nosso coração se encontra. Tem pessoas que só vivem cabisbaixo. Tem pessoas que só vivem socorro, me ajuda, estou fraco, estou morrendo, não consigo. E colocam sobre si coisas que não são suas. A minha doença, a minha depressão, a minha insônia, a minha dependência de medicamentos, a minha, o coração enche dessas coisas e te enfraquece espiritualmente. A Bíblia nos fala que sobre tudo que devemos guardar, guarde o seu coração. Mas guardar do quê? Guardar de armazenar essas mazelas, essas coisas negativas, essas síndromes de impossibilidades que você determina que é sua e que não tem jeito. Porque do coração procede as fontes da vida. Emoções, o emocional doente, o coração doente, gera decisões doentes. Emoções em desordens faz com que a sua história, a sua vida entre em desordem. Sabe, nós precisamos aprender a lidar com as emoções, com os sentimentos, com o que existe dentro do nosso coração. Aprender a lidar com o passado. Porque tem pessoas que não conseguem fluir, não conseguem enxergar o futuro que Deus tem para você, para o seu ministério, para a sua casa, para a sua família, porque ainda estão acorrentados no passado. E a Bíblia fala, esquecendo das coisas que para trás ficam, sigo para frente. Quer dizer, eu avanço, deixo aquilo para trás e avanço. Então, não tem só a ver com esquecer, mas você também precisa avançar. Esquecer é uma coisa, mas a gente precisa seguir em frente. Você tem seguido em frente? Ou você está parado nesse marasmo, vivendo de saudosismo? Ah, porque eu já fiz isso, já fiz aquilo outro. Mas, irmãos, a Bíblia fala que a gente tem que ir brilhando, até ser dia perfeito. A Bíblia fala que a gente tem que ser melhor amanhã do que a gente foi hoje. E às vezes a gente vai piorando porque estamos amarrados. Ah, porque eu já fui isso, já fiz aquilo outro. Como que isso fosse vantagem? Não. A vantagem é agora. Será que quando o Senhor Jesus Cristo vier, achará fé na terra? Não se vanglorie do passado. O teu passado já está, tuas obras já estão guardadas. Mas você precisa continuar nessa caminhada, avançando. Tem gente que está preso ao passado. E até diz assim, eu já esqueci do que eles fizeram, já passou. Mas não avança. E a ordem de Deus para você é avançar. Então, começar a caminhar em direção ao futuro. Esquecer é uma decisão, mas avançar também.
Não adianta só esquecer. Você esquece, parou ali, você parou por causa de uma situação e aí você já esqueceu aquela situação, mas você continua parado. Meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo está falando com você, é tempo de avançar. Corra atrás do tempo perdido. Corra atrás da obra perdida que você não tem conseguido fazer. Da frequência dos cultos, das escolas dominicais, das consagrações, que você precisa estar para se manter de pé. Você não precisa carregar tanto peso. Você precisa ser leve. Você sabe que precisa mergulhar mais. Você sabe que precisa confiar mais. Você precisa descansar mais. Você sabe que precisa orar mais. Que precisa se esforçar mais. Mas não é o que você sabe que vai mudar a situação. Você pode saber de tudo. Porque o que vai mudar a sua história não é o que você sabe. O que vai mudar a sua história é o quanto você vive aquilo que você sabe. A gente pode optar por estar sempre adiando decisões ou entender que toda vez que eu adio uma decisão, eu posso estar adiando um milagre. Cada vez que eu decido ficar parado, cada vez que eu decido continuar nesse mesmo problema, cada vez que eu decido a me paralisar, a me invernar, eu posso estar adiando um milagre na minha vida. Então, as nossas decisões definem muitas vezes o que nós vamos viver. Então, tem responsabilidades que são nossas e que nós não podemos parar. Então, pare de reclamar. Então, pare de reclamar, irmãos. E tome as decisões certas. Levante-se. Eu sempre falo isso. O filho pródigo, ele meteu os pés pelas mãos, ele fez tudo de errado. E certa vez ele estava lá comendo as bolotas dos porcos. Mas ele tomou uma decisão. Ele poderia dizer, se ele esperasse, meu pai, começasse só a clamar, meu pai, ou então mandando um recado, fala com meu pai que eu estou aqui. Ai, meu pai, eu me arrependo. Ai, meu pai, como que eu me arrependo? E ele ia continuar lá, mas ele tomou uma decisão. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Você pensa que era fácil? Somente naquela época. Ele levantar e engolir o orgulho, engolir as feridas, engolir o fracasso e retornar. Mas é isso que Deus espera de você, que Ele está de braços abertos. Você junte todo esse fardo que te amarra e jogue fora. E caminhe livremente, avance. Mas você fica preso às situações. Mas isso não vai dar certo. Que o pessoal me olha assim. Que o pastor não me dá vez. Irmãos, avance. Avance. Entenda isso, irmãos. As circunstâncias não podem diminuir a sua expectativa. A gente passa por muitas coisas que não precisávamos passar, porque tomamos muitas decisões erradas. E no final a gente toma as decisões erradas que nos leva à derrota e a gente quer espiritualizar tudo. Dizer que foi o inimigo. A gente precisa entender que as nossas decisões, elas estão ligadas diretamente à construção da nossa história. Você vai ser aquilo que você decide. Meu amigo, meu irmão, creia nesse milagre.
Creia que você pode mudar, você pode sair dessa situação. Deus me trouxe aqui para dizer que a tua fé muda a sua situação. E agora, como que vamos recuperar a fé? Vamos orar nesse momento. Eu vou fazer uma oração por você, para que o Senhor aumente a sua fé, para que o Senhor te restabeleça a força, para que o Senhor renove as suas forças espirituais. Então, meu irmão, não reclame, não murmure. Vigie mais com a sua boca, porque às vezes até no púlpito da igreja, até no meio dos irmãos, é sempre um comentário, é sempre uma palavra que desanima até você mesmo. Você vai conseguir. Deus me trouxe aqui para dizer, você vai conseguir. Você vai conseguir, porque em você está a força da fé. Vamos orar nesse momento. Mais uma vez eu te peço, compartilhe esse vídeo aí para os seus amigos, compartilhe esse vídeo aí no grupo da sua família, compartilhe esse vídeo aí no grupo de pessoas que você conhece. Você que ainda não está inscrito no meu canal, se inscreva aí, faça a sua inscrição, ative o sininho, faça um comentário, deixa aí seu comentário. Amém? Que Deus possa abençoar. E agora nesse momento vamos orar ao Senhor. Vamos falar com Ele neste momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Meu Deus, neste momento, Senhor, nesta manhã gloriosa que estamos na Tua presença. Aquele que está, Senhor, que vai ver esse vídeo posteriormente pelo YouTube. Deus, todos nós agora nos colocamos humildemente diante de Ti, meu Pai. Em primeiro lugar, para confessar as nossas fraquezas, te pedir perdão por todas as vezes que duvidamos, por todas as vezes que a nossa incredulidade foi maior que a fé. Nós nos envergonhamos, nos arrependemos de ter questionado, murmurando, falando ou conversando, duvidando, expressando, Senhor, o tamanho da nossa incerteza, de acordo, Senhor, com as promessas que Tu tem feito. Palavras que saíram do Teu coração para as nossas vidas e às vezes nós não cremos. Palavras liberadas através de uma ministração. Quantas verdades ditas, faladas para nós, e às vezes nós duvidamos, não tomamos posse dos segredos revelados, anunciados para nós. Senhor, quantos sinais o Senhor já nos deu, que Tu és capaz. Quantas vezes, Senhor, o Senhor nos mostrou que Tu és suficiente. Quantas vezes o Senhor agiu em circunstâncias desfavoráveis. Quantas vezes o bronze virou ouro, a prata diamante. Quantas vezes Tu já abriu a janela dos céus. Quantas providências. Senhor, quantos caminhos o Senhor já abriu. Senhor, quantos desertos o Senhor já nos fez ultrapassar. Quantas portas já atravessamos. Quantas coisas já vivemos, Senhor, por causa da manifestação da Tua palavra. E agora, Senhor, acerca dessas grandes promessas, desses sonhos, nos vemos incapazes de projetar a realização deles. Nos perdoa por essa falta de fé. Nós nos arrependemos, meu Pai. Nós Te pedimos perdão. Senhor, envergonha a nossa incredulidade nesta manhã. Senhor, e não importa o quanto esteja doendo agora, o vale que estamos atravessando,
uma afronta que aqui alguém esteja vivendo, uma injustiça, uma enfermidade, um vale de dor, ou até mesmo um luto de alguém. Deus, isso não tem o poder de desmanchar o que o Senhor disse. Como tu fizeste a Marta na aldeia de Betânia, cujo morto já estava lá há 4 dias, mas tu disseste: Lázaro, vem para fora, e o morto levantou. Nada, Senhor, pode impedir o som da tua voz, meu Deus. Nada pode impedir a manifestação, a realidade da tua palavra, o teu mover, meu Pai. Ah, Senhor, pela tua palavra, somos arrependidos, Senhor, e nos colocamos no nosso arrependimento. Então, Senhor, aumenta a nossa fé, aumenta a fé do teu filho, da tua filha. Não deixa produzir mais no nosso coração, nem na nossa mente, pensamentos que não te glorificam. Ainda que a nossa boca não abra para falar, mas que no nosso coração e no nosso pensamento não haja espaço para dúvidas, porque, Senhor, tu não tem prazer naquele que duvida. Senhor, abençoa. Senhor, acrescenta a nossa fé. Senhor, aumenta a tua fé, porque tu és forte, tu és poderoso, tu és um Deus que cumpre as suas promessas. Então nos ajuda, meu Pai. Nos ajuda, meu Deus, a vencer. Eis aí, Senhor, o teu filho e a tua filha. Eis aí, Senhor, como tua filha precisa, como teu filho precisa dessa palavra de vitória, desse renovo, desta renovação espiritual, dessa autoridade de fé sobre a vida dele. É momento espiritual, que ele volte a caminhar. Renove, Senhor, a fé. Deus, nesse dia, Senhor, abençoa, faça o mover. Coloque em nós a mais forte certeza que tu és fiel para cumprir tudo aquilo que tu tem prometido. Nós queremos viver, Senhor, uma novidade de vida. Nós queremos, a partir deste dia, ter a plena certeza que as suas promessas serão cumpridas em nossas vidas. Que a expectativa de vitória será grande e nós não vamos desanimar. Por isso eu te clamo agora, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé, meu Pai. Aumenta a nossa... Peça ao Senhor agora junto comigo. Fala, Senhor, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. Tu disseste, Senhor, se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, nós diremos ao monte, sai daqui, vai para lá, e ele vai. Senhor, então, Senhor, faça esse mover na nossa vida. Nós te pedimos hoje, nos permita ter, Senhor, uma fé acrescentada por Ti. Abate todo eu. Senhor, Tu disseste para não conformar com este mundo. Espírito Santo, enche-nos de Ti. Esvazia-nos do mundo, da angústia, mas que possamos abrir espaço dentro do nosso coração para uma fé sobrenatural. Nos ensina até a fé verdadeira, que não precisamos ter para desejar, mas nós acreditamos que teremos porque nós confiamos em Ti, para que o Teu nome seja glorificado. Senhor, renova as nossas forças, em nome de Jesus. Abençoa o Teu povo, em nome de Jesus. Então, meu querido, minha querida, não diminui seus sonhos, não diminui seus projetos, não diminua as suas expectativas, mas acrescente a sua fé. Deus já está elevando a sua fé.
Deus não vai diminuir os seus sonhos nem seus projetos. Deus vai elevar a sua fé, porque a fé nos leva ao impossível. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe o seu dia. Repasse aí esse vídeo para amigos, parentes. Deixe o seu comentário. É muito importante você fazer o seu comentário aí. Deixe sua curtida. E dê um dia de paz, um dia de bênção, um dia de vitória. Que Deus renove a sua força. Que Deus acrescente a sua fé. A paz do Senhor Jesus Cristo. Amém?